Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos iniciando mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje é uma conversa muito especial. Nós estamos transmitindo ao vivo aqui do Parque de Exposições Vanderlei Burman, da casa do Instituto de Oncologia de Juí. Esse é um programa do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Hoje nós estamos fazendo um Simple Talk e uma prosa com Jandir. Boa tarde. Boa tarde, Aníbal. Boa tarde, doutor Frank, doutor Aníbal, doutores, público em geral, Daniel Escola, Guto Lucchesi. É uma honra imensa estar aqui com vocês nesse belo evento que já se tornou parte do parque, parte da Expo, o IOI, aí fazendo mais uma vez, marcando presença de uma forma tão especial. É uma honra para mim. Obrigado, Jandir, por ter vindo. Muito obrigado a todos. Hoje nós estamos aqui, além de fazer ao vivo nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, nós estamos recebendo uma linda plateia de alunos da Tempestade também, de pessoas interessadas e pessoas que acompanham o programa e de fãs do Daniel Escola. Então, hoje o nosso programa especial recebe o jornalista Daniel Escola, que está lançando o livro dele, Um Aluno da Tempestade, contando a sua jornada na sua luta e superação do câncer. Também recebo aqui o Paulo Augusto Lucchesi, mais conhecido como Guto Lucchesi. O Guto é um corajoso jovem de 26 anos que eu tive o prazer de conhecer, um grande ser humano, durante um momento difícil da vida dele, que é a luta contra o câncer. O Guto está passando por um tratamento oncológico e ele vem bem de encontro à nossa campanha de que câncer não tem cara, mas pode ter cura. O Guto fez um diagnóstico que ele vai compartilhar a sua jornada. Então, hoje, nós temos o professor da Tempestade, que já passou nessa tempestade, e o aluno da Tempestade. Dr. Fábio Frank. Obrigado, Aníbal. E poder falar abertamente sobre a tempestade, bom, todos nós estamos num momento de mudanças climáticas, e às vezes a gente pensa na tempestade como algo ruim, mas não necessariamente tem que ser ruim. Às vezes a tempestade também nos traz a experiência de crescimento, a experiência de um novo aprendizado, a experiência de superação de dificuldades que vão nos moldar, talvez a ferro e fogo, no ser humano que nós vamos nos tornar. E sem sombra de dúvida, ninguém passa por essa experiência em vão ou passa sem alguma forma de crescimento. Muitos foram os exemplos dos pacientes que passaram por tratamento com a gente e que hoje se tornaram grandes amigos. Eu tenho certeza que o Daniel e o Guto, serão amigos aqui para sempre, porque eles também vão ensinar, e aí vem a questão do aprendizado e do aluno, a pessoas que no futuro passarão pela mesma angústia, pelo mesmo medo, pela mesma ameaça, a enfrentar essa tempestade e poder ver que sim, nós teremos, depois da tempestade, que ver o sol voltar a brilhar, poder reorganizar a nossa vida e poder seguir em frente. Então, agradecer imensamente aqui a presença do Daniel, a presença do Guto, para que a gente possa conversar sobre isso. E se nós conseguirmos entregar isso hoje, que é um pouco da nossa doação pessoal, do nosso sentimento, das nossas experiências para as pessoas que estão nos assistindo, assim como o livro do Daniel, nós vamos estar passando uma corrente do bem que vai estar beneficiando a muita gente. Isso é solidariedade e eu acho que é isso que move o mundo, e nos dá sentido para tudo aquilo que a gente faz. Isso, Fábio. Eu acho que a gente cumpre a nossa missão aqui e o Daniel cumpre a sua missão como jornalista também e agora como ser humano. Daniel, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero que vocês entendam minha voz. O câncer me tirou várias coisas, inclusive a minha voz, meu instrumento de trabalho. Então, muito obrigado. A minha história é a seguinte, antes do câncer, muita gente me incentivava a escrever um livro. E eu dizia, o jornalista não deve contar para ver história. E encerrava o assunto. Daí
eu, depois de passar por isso, eu pensei, a minha história é a história. Depois de passar pelo câncer, eu aprendi muitas coisas em relação a, principalmente a saúde. E aí eu pensei o seguinte, ó, bom, chega de tragédia. Já cobri demais tragédia. Vamos inspirar as pessoas. Vamos contar como eu atravessei essa tempestade. O que eu aprendi no meio do caminho. E é isso. Então, a primeira lição mais importante é plano de saúde. Antes do câncer, eu tinha um entendimento sobre plano de saúde. Eu achava que era um gasto. Hoje é um investimento. Eu não gastei um centavo com o meu tratamento. E olha, meu tratamento foi caro. Outra coisa, bons profissionais. Quando eu escolhi câncer, eu escolhi os melhores no melhor hospital, num dos melhores hospitais do Brasil, Moisés Vento. E eu pergunto para vocês, o Bill Gates chegou lá sozinho? Não. O Steve Jobs chegou lá sozinho? Não. O Warren Buffett ficou bilionário sozinho? Não. Todos eles se cercaram de bons profissionais. Então, por que a escola não podia se cercar dos melhores profissionais se ele entregou a vida dele para essas pessoas? Eu queria o melhor para mim. Outra lição é tempo. Antes do câncer, eu era um workaholic. Minha mulher dizia, tu trabalhando tanto, tu ainda vai ficar doente. Eu era um workaholic, que a minha geração media, eu media a qualidade do meu trabalho pelas horas que eu trabalhava. Então, assim, um dia eu trabalhei 8, não foi legal. Amanhã trabalho 10. Agora é mais ou menos. Vamos melhorar. 12 horas. Depois 14. E aí tu não... Ela sempre dizia assim, tu põe a família em segundo lugar. E hoje eu perdi família, perdi tudo, tô separado e aí, entendeu? E aí nós somos bons amigos, mas ainda hoje ela diz assim, ainda bem que tu mudou. Ainda bem que tu tem mais consciência. Então, hoje, eu tenho mais preocupação com a minha saúde. Esses dias uma pessoa me perguntou, foi Deus que salvou? Eu disse, não, foi a medicina. Foi a ciência. Foi a evolução da ciência. Hoje tem mais casos de câncer? Talvez, mas também tem mais diagnóstico. Não é assim. Por exemplo, Napoleão morreu de dor de barriga. Napoleão, o imperador francês. Provavelmente um câncer. Só que naquela época, no século XVIII, não tinha diagnóstico. Então, eu acho que é isso. Aí eu resolvi pôr tudo no papel para contar como é essa tempestade que eu passei. Muito bem. Quando você teve a ideia de fazer o livro, você já jornalista extremamente experiente, fez acho que as mais brilhantes coberturas de rádio daqui do Rio Grande do Sul, uma cobertura fantástica do Conclave, onde você foi um dos poucos no mundo que acertou o nome do futuro Papa. Tu já pretendia escrever um livro, tu fazia jornalismo investigativo. E destas coberturas, qual que é a diferença de você ter feito a cobertura retrospectiva da tua vida e da tua doença? Pois é, Aníbal, é o seguinte, eu não tinha ideia de escrever livro porque eu não tinha uma história para contar. Eu até eu pensava assim, quando eu me aposentar, talvez eu escreva sobre a minha história de jornalista. Só que passei por tudo isso, eu pensei assim, por que eu não vou contar? Por que eu não vou dizer o que aconteceu? Sabe, meu tipo de câncer é mais comum em crianças. É raríssimo em adultos. Aliás, eu não conheço ninguém da minha idade. Eu tenho 48, não sou mais criança, como vocês podem ver. Não conheço ninguém da minha idade, gente.
Ninguém. Então, a chance, se tu pegar o número de casos dividido para a população mundial, a chance de ganhar na loteria é maior. Só que não ganha na loteria. Quando tem um pobre. Mas vivo, mais importante. Vivo e mais consciente da importância da minha saúde. Guto, e a tempestade para você? Aqui, o que você pode compartilhar com a gente? Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Confesso para vocês que hoje é um dia que eu estou nervoso. Eu não costumo ficar nervoso quando falo em público, mas hoje é um dia um pouco louco, porque eu sou muito fã desse cara que está do meu lado. Até no off eu comentava com o Daniel, eu já estou no 3º livro dele, já comprei 3 livros dele e sempre acompanho o que ele está fazendo, e a história dele para mim foi uma inspiração para estar passando por essa minha história também. Como o Aníbal falou, eu fui diagnosticado este ano, em junho, aos 26 anos, com um câncer de intestino. Eu estou tratando, né, passei por uma cirurgia de emergência e, né, foi tudo muito, muito complicado no início. E algo que eu acho que é muito importante nós falarmos é o estigma, né, da doença, estigma do câncer, porque para mim câncer era uma sentença de morte, né? No momento que foi falado para mim que eu estava com câncer, a primeira coisa que me veio na cabeça é que eu ia morrer. E a primeira pessoa, né, até eu escrevi isso no meu Instagram esses dias, que me falou que eu poderia passar por isso e que daria tudo certo e que eu teria até uma vida normal, né, passando pelo tratamento dessa pessoa que está aqui na minha frente, que é a minha mãe. E ela foi a primeira pessoa que me falou, e ter o acompanhamento aqui do pessoal do IOI, do Aníbal e do Fábio também foi né, um diferencial para mim, porque o tratamento é muito psicológico, né? Nós precisamos estar bem, né, mentalmente para conseguir passar por todo esse processo. E algo acho que muito importante que o Dr. Fábio comentou também é a questão de nós aprendermos, né, com a doença. Hoje eu tento de todas as formas ser grato por isso que aconteceu comigo, claro, né, de uma forma, né, que eu entendo que é algo sim, que é ruim, que é complicado, mas se eu não estivesse passando por esse momento, eu não estaria aqui com o Daniel. Mas é muito louco isso, né? Eu estou do lado de um cara hoje que eu admiro muito por causa do câncer, e conheci pessoas, né, que nem o Fábio, o Aníbal, a doutora Joyce também, que me acompanha, todo o pessoal do IOI por causa do câncer, e estou aprendendo muito sobre isso, né? Eu acredito que esses últimos 3 meses aí, né, parece que passaram uns 10 anos assim na minha maturidade, e estar passando, né, ser o aluno da tempestade, né, é um título que eu acho que o Daniel foi muito bem, porque é uma tempestade que vem, mas depois da tempestade sempre vem, né, o sol, né? Então é uma fase, e eu tenho certeza que tudo isso vai passar, e quando passar, né, vou estar muito melhor até do que antes. Escola, em 2013, tu acabou assumindo a atualidade na Gaúcha junto com a Rosane de Oliveira, correto? Carolina Bahia. Carolina Bahia, exato. Em 2021, tu estava no auge. Isso. E aí veio o diagnóstico do câncer na cabeça. É que, Jandir, eu achava que nunca ia acontecer comigo. Nunca. A gente acha que nunca ia acontecer. Tem um livro do Dr. David Schreiber, médico, que também descobriu um câncer. Ele morreu já. E tem uma frase assim, no livro: todos nós temos um câncer adormecido. No meu caso, ele se manifestou. Meu tumor estava aqui no cerebelo, o cerebelo fica abaixo do cérebro, tá? Desde que eu era criança, provavelmente. Eu não sentia nada durante anos. De repente, comecei a me sentir tonto e com uma leve dor de cabeça, que eu curava com Novalgina. Negligência, a pensou. E a tontura, achava uma vestinha normal, passageira. Daí um dia, estava fazendo boa atualidade da minha casa, naquela época do Covid. Eu saí do escritório, quando terminou o programa, fui até a sala, peguei minha filha no colo. Ela estava no chão, ela tinha menos de 1 ano. Quando eu levantei, se a babá não tivesse meio segurado, eu teria caído. Daí eu pensei, não, isso é muito mais sério que uma vestinha. Aí eu fui no otorrino, médico,
Finalmente, que as minhas mulheres dizem assim, vai fazer um exame. E eu dizia para que eu vou me meter num hospital no meio da pandemia se eu posso ir fazer um check-up no fim do ano? E eu fazer check-up todo ano. Então a mulher é muito mais precavida e inteligente que o homem. Eu tenho prova disso, sou prova disso. Daí eu fui fazer a ressonância, eu fui fazer a consulta e o Otávio Pilcher pediu uma ressonância. Só eu marquei a ressonância no domingo de manhã, que eu não podia perder um dia de trabalho. E no hospital, perto da minha casa, no meio de Deus. Daí naquele dia, eu era campeão de perder exame, tá? Era campeão. Nunca mais vou fazer isso. Daí eu levantei, tomei banho, tomando café, olhando pela janela, chovendo, frio, 29 de junho. Eu, por que eu vou sair de casa? Não tem nada. Por que eu vou sair de casa no domingo, com esse frio? Eu só posso ficar aqui, no ar-condicionado, quentinho, com a minha família. E revi a minha decisão, disse, não, peraí. Já que fez tudo isso, agora vamos lá, né? Mas é rapidinho, meia hora, não tem nada. E lá eu vi que tinha uma coisa errada. Que a menina que faz o exame saiu da sala dela, não pode ficar na minha sala por causa da radiação. E ela saiu da sala lá, disse, veio na minha alta. Posso lhe fazer uma pergunta? Eu, claro. Só está investigando ou é só um check-up? Por quê? Não, o médico pode ligar. Daí fui para cá assim. Por que o médico vai me ligar? Se eu já fiz da perna, nunca me ligou. Se vai me ligar porque tem algo errado. Daí de tarde me ligou, o Otávio me ligou. Aí, cara, eu literalmente perdi o chão. Porque eu tava de pé no iPhone com ele, no telefone. Eu tive sentado no sofá. Como é que eu tava tonto? E tu um tumor? Vamos tirar e vamos ver. Deve ser um câncer. O meu câncer tinha 3,5 centímetros aqui no cérebro. 3 centímetros. Quase um limão. Aí ele disse, eu tenho um neurocirurgião ótimo para te indicar. O nome dele é Arthur Pereira Filho. E ele vai te chegar, tá? Me ligou e eu já estava maquiado. A primeira pergunta que fez para ele, quanto tempo eu vou demorar para voltar a trabalhar? A primeira pergunta. Ele disse, olha, da minha parte, uns 15 dias. O que eu fiz? Pedi férias 30 dias, tá com o Guto. Pedi férias 30 dias e pensei, daqui vou sair, fazer cirurgia, não vou anunciar para ninguém, não vou... Atenção, tenho câncer. E volta e tá tudo certo. Só que aí depois dessa cirurgia, eu fiz 2, tá? Tive complicação, a primeira já era prevista. Depois começou a radioterapia. Eu fiz 30 sessões de rádio. E depois a radioquimioterapia. Fiz 6 ciclos. Então, todo tratamento, 8 meses. E até hoje não voltei. E aí, como eu falei, perdi a voz, que era o meu instrumento de trabalho. E antes do câncer, eu já fazia fonoaudiologia. Que a voz, eu queria aprimorar a voz. O Bonner faz fono. O Bonner, do Jornal Nacional. Por que a escola não pode fazer? E eu fazia, só que agora, depois disso tudo, eu faço 2 fonos. Eu quero voltar, né? Guto, e como é a vida durante o tratamento do câncer para ti? O que tu pode nos contar um pouquinho do teu dia a dia? Olha, um dos meus maiores medos era fazer quimioterapia e não conseguir viver normal. Né? A gente tinha também aquela questão do estigma de que a quimioterapia é algo que vai, né, acabar contigo, enfim. E desde o primeiro momento, vocês também me falaram, né, não, tu vai viver normal. E a minha vida é normal, né? Claro, tem algumas restrições, né, quanto à questão da imunidade, quanto a me cuidar um pouquinho mais, mas eu trabalho normal, né, que nem diz a campanha, né? O câncer não tem cara, né? Eu acredito que eu não tenho cara de câncer, né, se vocês olharem para mim. Mas ele pode ter cura e o dia a dia é um dia a dia normal, né? Claro que ressignificando muitas coisas, né? Eu era um cara que dava risada das coisas, como, por exemplo,
o final de um filme de uma comédia romântica, o famoso clichê. Né? Os clichês era o cara que eu achava assim bobinho, mas quando a gente é diagnosticado com câncer, como a escola falou, a gente perde o chão e a gente ressignifica algumas coisas que são bem os clichês da vida, né? Porque quando nós temos 26, 27 anos, a gente tem aquele senso de mortalidade, né? Parece que ainda existe um tempo muito longo pela frente, eu tenho muito tempo para fazer tudo ainda, né? Eu olhava aqui para minha mãe e para meu pai, aí já estão na faixa dos 60, né? Já estão mais idosinho. E eu pensava, meu Deus, eu vou demorar muito tempo para chegar lá. Então, eu ia postergando algumas coisas que, eu faço amanhã, deixo para amanhã. E isso é uma coisa que te ressignifica muito durante o câncer, porque tu toma aquele baque de perceber que talvez tu não tenha tanto tempo assim. E tudo passa muito rápido, né? E outra coisa muito importante que a gente ressignifica, que é um clichê também, é a questão de viver o presente, né? Eu acho que a gente vive hoje um mundo muito rápido, de muita informação, e nós acabamos fazendo muitas coisas pensando já, né, em coisas lá na frente. Por exemplo, estar aqui, mas pensando que amanhã eu tenho que trabalhar. E acaba não vivendo de verdade aquele momento, né? Então é um mundo hoje muito ansioso. Então hoje eu tento respirar um pouco mais, né? Para também aproveitar as pequenas coisas do dia a dia, né? Guto, aproveitando aqui também a fala do Daniel, e ele contou os primeiros sintomas dele e como ele descobriu o câncer. E acho que o teu grande recado é esse, não negligenciar, né, Daniel? Não negligenciar jamais. Pensar. Outra coisa, câncer não é uma sentença de morte, é uma sentença de vida. Claro, na hora tu fica bem chocado com isso. Pô, tem câncer. A palavra proibida. Minha avó não gostava de não pronunciar a palavra câncer. O estigma é muito forte. Mas o câncer, para mim, uma sentença de vida. Não queria morrer. Eu quase morri. Agora posso ter rir disso. Eu tive hidrocefalia, que é o crescimento do cérebro, da cabeça. E para tirar o excesso de água, botaram um dreno aqui. E meu batimento cardíaco caiu de 80 para 27. Ou seja, você sabe, né? 27 é quase morto. E aí eu tô aqui hoje. E ainda um mês depois da minha cirurgia, morreu meu pai. Então, assim, eu não pude nem falar dele, não pude fazer nada, porque eu estava inconsciente ainda. É isso. E, Guto, como é que foi que você sentiu teus primeiros sintomas? E conta um pouquinho daquela manhã da tomografia. Até nós conversávamos esses dias, né, Aníbal, que o meu câncer, né, que eu tô tratando, ele foi muito louco, né? Foi um processo diferente, porque o tumor que eu tô tratando, ele é do intestino. Só que eu não tive, né, os sintomas de um câncer normal do intestino. Eu tive sintomas urinários. Em fevereiro desse ano, eu tive uma infecção urinária, eu tratei com antibiótico, passou. E eu me lembro bem porque teve, né, as enchentes e eu estava assistindo um jogo do Grêmio. Assistindo o jogo do Grêmio, era o jogo que estava voltando ali depois das enchentes. E deu um intervalo do jogo, eu fui ao banheiro. E quando eu fui urinar, eu tive um cálculo renal, né? Não sei dizer se isso teve a ver com câncer ou não, mas eu tive um cálculo renal e ali eu marquei um urologista para fazer um exame que seria de rotina para ver se eu tinha alguma outra pedra, alguma coisa assim. E aí, nesse exame, não tinha pedra, né? Até o meu pai estava comigo no dia dos exames ali. E apareceu que eu tinha alguma coisa no intestino. E aí acontece bem o que o Escola falou ali, aquela questão da reação diferente dos médicos, né? Que aquilo ali já te... Né, começa aquela correria, todo mundo se pergunta. Eu lembro do Dr. Celso Vedolin lá na de imagem, né, preocupado, né, querendo fazer um ultrassom para ver se tinha alguma coisa ali. Aí me reviraram de cima a baixo, né, todos os exames. E aí nós confirmamos na colonoscopia, né, mas o que já se sabia quase 90% de certeza, né. Mas ali eu passei um processo que eu digo que é um processo de luto, né, porque a gente vive todas as fases do luto quando recebe esse diagnóstico, que é a fase da depressão, né? Tu chora sem parar, né? Chega a fase da raiva, né? Tu questiona Deus, questiona por que contigo, né? E depois, inclusive, eu recebi um áudio muito, muito importante para mim de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente,
que é uma irmã da minha sogra, a Cleusa. Ela teve também, né, um tumor, e ela me falou uma frase que eu nunca mais esqueci, que foi: não se pergunta por que comigo, mas ela disse no sentido de que pode acontecer comigo também, por que não comigo? O que eu tenho de diferente que não pode acontecer comigo? Então isso é uma coisa assim que me bateu, eu nunca mais esqueci, né? Eu parei de questionar Deus nesse sentido de que por que comigo? Por que não comigo? O que eu tenho de diferente, né? E sobre aquela manhã, né, eu ia fazer um tratamento primeiro de quimioterapia, né, para diminuir o câncer ao máximo possível, para fazer uma cirurgia menos invasiva, porque na realidade o meu câncer ele cresceu para fora do intestino e ele começou a tocar na bexiga. Então por isso que eu tinha esse sintoma urinário. E a ideia era nós diminuirmos o câncer primeiro e fazer uma cirurgia menor. Porém, eu tive uma fístula, né, que é como se fosse um casulo de inflamação, né? E esse casulo de inflamação ele vazou para a bexiga. E o doutor Aníbal salvou minha vida, né, naquele momento, porque ele fez ali um toque, né, e percebeu que tinha alguma coisa errada e me recomendou fazer, né, um exame. E era uma quinta-feira, dia 25 de julho. Eu fiz esse exame às 9 horas da manhã, né, de imagem. Às 11 horas eu me internei e às 1h30 eu entrei para o bloco cirúrgico, fiz a cirurgia. Né? Foi uma cirurgia de mais ou menos umas 7 horas. Né? Eu tirei 30% da bexiga, 16 centímetros do intestino, o apêndice, um pedaço do músculo e um tumor de 10 centímetros. Então foi uma cirurgia assim, né, ali acabou comigo naquele momento. Né? Foi a pior parte, né, até o presente momento, mas que nem eu falei, foi algo que passou, né? Que, claro, envolveu muita dor, um processo muito complicado, mas passou. Né? Tudo passa na realidade. Né? Guto, seguindo nessa linha que tu falaste, das fases que tu enfrentaste desde o diagnóstico, qual a fase do hoje do Guto paciente? E o quanto que a família soma para o teu tratamento, porque ela também adoece, de certa forma, né? E quanto que ela soube tratar com isso tudo para fazer o Guto hoje estar aqui feliz da vida? Cara, a fase de hoje eu digo que é resiliência, cara. A gente aprende muito, né? E nesse processo ainda eu tô aprendendo muito. Sou um cara jovem ainda e todas essas fases aí eu aprendi alguma coisa de certa forma. Mas hoje eu tento ser grato, tento aproveitar todos os dias da melhor forma possível. Eu também sempre fui um cara que não cheguei ao ponto do que nem o Escola, né? Do workaholic dele, né? Porque era um workaholic também, né? Muito pesado, mas eu também trabalho bastante. Só que hoje eu tento colocar tudo de uma forma um pouco mais leve, né? E a questão da família é importantíssimo, né? Inclusive eu vi algo que o Escola falou sobre a rede de apoio, né? Eu acredito que sim, você consegue tratar um câncer sem rede de apoio, mas a rede de apoio é fundamental, né? Meus pais, minha sogra, minha namorada, o tempo que eu fiquei internado, passei por UTI também, né? Então são coisas que se tu não tem a rede de apoio contigo ali, os próprios médicos, as gurias da enfermagem, se eu não citar elas, eu acho que elas me matam aqui, né? Então a rede de apoio é fundamental. Não tem como passar, né, pelo câncer sem você ter uma rede de apoio muito forte. Escola, quando você falou em workaholic, todo mundo se mexeu na cadeira aqui, né? Como é que é essa relação com o trabalho agora? Porque ao mesmo tempo que, ok, a gente não deve trabalhar demais, mas estabelecer uma meta e um propósito, né, de poder retomar a vida é importante. Como é que você pensa essa relação com o trabalho? E eu acho, Fábio, que é o seguinte, ó, antes eu era com o workaholic, porque eu achava que quanto mais eu trabalhasse, melhor. Hoje eu sei que não é bem assim. Hoje eu gosto de fazer bem feito, só que eu levo menos tempo. Então, otimismo é o tempo. Por exemplo, quando eu recobrei a consciência, foi a minha caixa de e-mails. Tinha 175 mil e-mails não lidos. A maioria é release. Release é aquele e-mail que tu despacha para todo mundo. Ele foi apagando. Chegava meio lá, pelos 80 mil mais ou menos. Tinha um e-mail assim, quero conectar. Era eu, à meia-noite ou 5 para meia-noite, da minha casa, mandando para a central técnica para conectar, para dar uma informação, entrar no ar meia-noite.
olha só. A história é a seguinte, ó, o jornalista estava acompanhando, eu estava acompanhando a negociação do Carrefour com a família do cliente. Foi morto lá o Beto. A reunião começou às 2 da tarde e a previsão termina às 6. Só que terminou 11h45 da noite. Como eu estava acompanhando aquilo, eu peguei os dados e a senhora disse, quando é que tu vai dar? Eu vou dar agora. Não, agora, muito tarde. Eu disse, não quero tomar furo. Amanhã eu dou não. Aí eu entrei, eu pedi para entrar no ar, mandei um e-mail para você. Era Covid, então eu fiquei em casa. Eu mandei um e-mail para a central técnica dizendo que eu queria conectar. Então, vamos dizer, não lembro, tá? Vamos dizer que vou pro ar 00:05, tá? Fiquei até 00:10. Antes de ir pra cama, eu sempre tomava banho. Eu tomei banho, e aí aqui vem aquela coisa, desconectar, relaxar e tal. Daí vamos dizer que eu fui pra cama, na melhor das hipóteses, à 00:30. E eu acordava às 4 da manhã. Tu acha que eu lembro que tomei 3h30? Não lembro? Tu acha que eu lembro? Então, por isso, hoje eu penso, não, eu sou jornalista, mas o celular, 6 da tarde, deu, acabou. E amanhã de manhã, às 9 da manhã, pego de novo. Qual é o problema? Outra coisa, rede de apoio é muito importante. Tem um dado que é o seguinte, ó, a maioria dos homens abandonam as mulheres quando descobrem que tem câncer de mama. Eu tenho um nome para isso, covardia. Na hora que a pessoa mais precisa, o cara abandona ela. Por quê? Então, eu, por exemplo, nunca fui abandonado. Família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Até na minha, eu brinco com isso agora, estou brincando. Na minha lápide vai estar assim, nunca fui abandonado. Isso para mim era muito importante. Como meu câncer foi, o tipo de câncer é um câncer de criança, o quarto onde eu fazia quimioterapia era pintado com bichinhos, cavalo, leão, girafa, e minhas filhas adoravam aquilo. E para mim era um ótimo vê-las felizes, não só doente, não só papai na maca, mas o papai num lugar bom. E aquilo me emocionava, assim, eu achava o máximo. Então, te respondendo, hoje eu sou uma pessoa melhor. Sou uma pessoa mais consciente da necessidade e preocupação comigo, com a minha saúde. Que antes do câncer, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Eu era um super-homem, sabe? Nunca vai ter problema. E deu. Tu falando de rede de apoio, uma das nossas motivos de estarmos aqui na ExpoFest é agariar fundos para a APECAM. A APECAM, ela promove rede de apoio àquelas pessoas que não têm acesso a uma rede de apoio familiar, e às vezes pessoas que têm acesso a uma rede familiar, mas que precisam estar longe de casa para tratar. Então imagina, alguém que tem que viajar 500 quilômetros para fazer um tratamento de câncer, e que precisa ter um lugar para ficar, precisa ter alimentação, tudo isso são custos, né? Então, a gente tem que estar sempre valorizando quem faz isso. E a APECAM faz um trabalho fantástico em todo o estado, e aqui em Juí eles mantêm uma casa de apoio que promove hospedagem para 40 pessoas com 4 refeições por dia, para o paciente e para o acompanhante do paciente, porque não basta só o paciente, né? Ele precisa ter a rede de apoio, ter quem ama, quem confia por perto. E aquelas pessoas, porque há pessoas abandonadas, né? Infelizmente a gente na oncologia, né, Fábio? Quantas vezes nós passamos visita numa pessoa sozinha? Quantas vezes nós vimos alguém com um amigo junto porque a família não estava por perto? E a APECAM também tem apoio psicológico, psicossocial,
e apoio de amizade mesmo, né? Porque as meninas lá fazem um trabalho profissional e de coração. Também as ligas femininas de combate ao câncer, entre outros voluntários, né? E cada vez mais importante, atitudes como a de vocês, do professor e do aluno da Tempestade que vem aqui, compartilhar conosco um pouco das angústias, dos medos, das alegrias e das mudanças que o câncer trouxe, né? E a gente costuma falar que às vezes o câncer é um caminho de mudança, né, Fábio? E nesse caminho de mudança, sempre dá para se extrair algo de muito bom, não é? A experiência do câncer, ela é difícil, ela é às vezes sofrida com o tratamento. Nossos tratamentos, eles impõem limitações e para-efeitos, mas do ponto de vista espiritual, se nós não buscarmos um aprendizado em tudo que nos acontece, nós passamos. Não dá para desistir. Não dá para desistir, não dá para passar inócuo na vida, né, Fábio? Não dá para deixar de aprender nunca. Eu estava recentemente no Moinhos fazendo um check-up, né? A pedido da minha esposa, né? Obviamente. Óbvio. Eu estava sentado lá na posição de paciente. A gente só vai quando elas mandam. Quando elas mandam, exatamente. E eu estava sentado lá com um paciente e foi uma experiência interessante, porque quando passaram muitas enfermeiras, muitos médicos ali, e eu me vi do outro lado, né? E como a gente se sente quando a gente está naquela situação. E claro, é só uma pálida ideia do que vocês passaram, mas o quanto é importante também para nós médicos entendermos isso, que nós tratamos as pessoas, mas muitas vezes a gente não sabe como ter esse autocuidado. Então, estimular esse autocuidado, ele é fundamental. Como comunicar bem. Eu estava vendo a história aí de vocês com os radiologistas. Há um tempo atrás, aqui em Juiz tinha um radiologista que ele era muito famoso entre os pacientes, que ele adorava, quando o exame estava tudo bem, ele ia lá e falava com os pacientes. O exame deu ótimo e tal. E quando dava alguma coisa errada, ele desaparecia. Então, as pacientes já sabiam, né? Doutor, me ligavam assim, eu mandava uma mensagem, mas você já tem o resultado? Não, eu não tenho o resultado, mas o médico não veio falar comigo, o senhor já olha aí que deve ter dado algum problema, né? Então, como a gente tem que desenvolver também essa capacidade de se comunicar com os pacientes e de ter essa empatia de como comunicar más notícias e, de alguma maneira, fazer com que o paciente entenda que aquilo, vai ser um processo, mas que isso passa, né? Que com esse processo todos tendem a crescer, porque sofre todo mundo, né? Sofre a família, sofrem os amigos, sofrem as pessoas que estão à nossa volta. Então, esse aprendizado, e o teu título foi muito, muito feliz, né, do livro, se colocar nesse papel com o aluno, ele é fundamental. Então, eu queria também escutar um pouco mais de vocês isso. Como é que essa experiência agora de poder estar servindo como exemplo, né, como referência? É muito bom, Fábio. Porque quando eu passei por isso, vou dar crédito para a editora. Eu e a editora decidimos que ia ser esse nome. O nome ia ser Aluno da Tempestade. As lições que eu aprendi com câncer. A editora disse, câncer é uma palavra pesada. Muita gente vai achar que é um livro para quem tem câncer. E não é. É um livro para todo mundo. Cara, eu acho maravilhoso poder contar a minha experiência, ajudar e a incentivar, tocar muita gente. Porque a gente não está livre. E eu achava que eu estava. Só que eu não estava. Pelo contrário. E aí agora, muita gente me fala, como ele falou, como várias pessoas me falam, olha, lendo a tua história, emocionado. E isso é muito legal, poder ajudar como vocês ajudam. Isso é muito bom. Poder chamar a atenção, ajudar as pessoas com um exemplo. Eu não acho um exemplo, mas o que eu passei pode ser um exemplo.
E o exemplo é muito forte. Eu tenho uma história de uma paciente, uma vez eu estava atendendo um ambulatório, era uma paciente de 16 anos, com câncer de ovário, e estava terminando o tratamento. E aí eu olhei na agenda e tinha uma paciente que estava recém para começar o tratamento. E aquelas conspirações da vida, né, as duas no mesmo dia. Eu simplesmente levantei, abri a porta, chamei a menina que ia começar, apresentei a outra menina, né? Essa aqui é a fulana, está terminando o tratamento, mesmo câncer, na mesma idade. E a partir daquele momento eu não precisei falar mais nada. Elas mesmas começaram a se conversar. Mas então não é tão ruim assim, porque você está assim desse jeito. E aí se trocaram, né? Viraram amigas já na rede social, e aí as duas consultas encerraram por ali, porque elas já, né? Então o exemplo ele é muito forte. E não é todo mundo que se sente à vontade de se expor, né, nessa exposição pública. Mas quando a gente consegue isso, a gente consegue também despertar muitas pessoas que estão passando por isso nesse momento. E infelizmente o câncer é uma doença que está virando uma epidemia, porque a gente melhorou muito os nossos diagnósticos, as pessoas estão vivendo mais, então a gente vai ter isso cada vez mais. E eu tenho certeza que o teu livro vai ajudar isso. Nós temos uma história aqui muito próxima com o Davi Coimbra e assim, muitas pessoas... Aliás, eu cito o Davi no livro várias vezes. E muitas pessoas nos procuraram e comentam que tomaram coragem, que o livro foi muito inspirador. E eu me lembro nas conversas com o Davi, que lá no início ele não queria escrever livro nenhum, né? E o Davi, que era um escritor, eu não quero compartilhar essa experiência, eu queria que essa doença nunca tivesse aparecido na minha vida. E que depois ele, né, com o tempo, ele entendeu isso. Na tua programação, Daniel, você pensa assim, seguir escrevendo? Qual é a tua ideia? Agora eu tenho uma função. E eu quero... Uma função é alertar sobre saúde. Meu foco é saúde. Continuar escrevendo. Próximo já está pronto, vai ser também sobre saúde e jornalismo, mas não câncer especificamente. E isso, acho que a gente tem que ajudar as pessoas de alguma forma, ajudar, alertar, compartilhar, chamar a atenção, é isso aí. E o teu livro, Guto, sai quando? Eu não tenho essa habilidade que nem a do Daniel. Mas eu uso muito o Instagram para falar sobre o câncer, né? E eu acho legal poder fazer sentido, né, para as pessoas e significar alguma coisa. E você falou, Fábio, sobre a questão, né, do médico ter esse contato, né, enfim, comunicar. E aconteceu uma coisa bem importante, assim. Eu recebi uma mensagem de uma moça que ela tá eu não sei se ela tá se formando ou tá fazendo a faculdade de medicina, e ela me mandou uma mensagem que ela agradeceu, né, aquelas palavras, tudo que eu coloco ali, porque eu coloco muito da experiência, né, do que eu tô passando. Porque ela falou que para ela, como médica, ela consegue ver um lado do paciente que muitas vezes você não consegue perceber, né? Que foge um pouco da parte técnica e vai um pouco mais pro lado humano, né? E ela, né, ela tá aprendendo ainda, e para ela falou que tá sendo muito muito importante para ela ter esse contato, né? Mas eu acho que é o que o Escola falou, né? Fazer sentido para as pessoas é o mais importante, e poder alertar, né? Eu até comentei esses dias com a Agatha, que é minha namorada, que uma das missões que eu tenho também é falar sobre o câncer, né? Poder levar isso para as pessoas e que a gente possa batalhar, né? Como tu falasse ali, tem essa questão de que está aumentando os casos, os diagnósticos, né? E o mais importante é a gente estar ali, né, prevenindo, né, da melhor forma possível para que a gente consiga lutar contra essa epidemia, né? Eu acho uma coisa importante de vocês que trazem essa mensagem, que passam pela tempestade, que passou pela tempestade, é isso que o Fábio falou, é o exemplo, né? E pessoas conhecidas têm um acesso muito maior. O Guto também é uma pessoa conhecida. O Guto ele tem multidões de amigos aqui na cidade, e eu acho que foi muito chocante dentro da cidade um menino de 25 anos, né? Um jovem de 25 anos,
estava com 25 ainda quando foi acometido. Estava com 26. Agora eu tô com já. 27. Então tá um jovem de 26 anos, né, em todo o gás da vida, ser acometido por um tumor também, como você foi acometido. A pergunta para os dois. Tá? Vou começar pelos mais velhos aqui. Daniel, tu é também um grande exemplo de superação. Tu fez um tratamento e tu saiu sequelado com o teu bem mais precioso, que era o teu instrumento de trabalho, a tua voz. Né? O que é superação para você? E que recado que você tem para quem precisa também superar? E que você se supera a cada dia? Não desistam. Não desistam. Que eu quase desisti. O tratamento mais agressivo, a fase mais agressiva para mim foi a quimioterapia. Eu fiz 6 ciclos. No terceiro eu estava muito cansado. Tinha perdido 16 quilos. Porque eu tinha muita na boca. E eu não conseguia mastigar. Então eu tomava iogurte, comia gelatina e sorvete. E eu, o André Fai, meu oncologista, e eu disse para ele: Fai, eu estou muito cansado. Pensei em dizer, não, escola. Ele disse bem assim: estamos nos 45 do segundo tempo. Agora só 2 minutos. Só acréscimos. Já terminamos. E aí continuei. Fiz mais 3 e terminei. Dei graças a Deus que. Mas eu acho que não desistam. Eu não conheço ninguém que está vivo hoje e desistiu. Superar, eu acredito que é viver. Todo dia é uma superação. A gente está aqui nesse plano aí para superar muitas dificuldades, né? E através disso melhorar. Então, o câncer é mais um desafio na minha vida, na vida do Escola e de milhões de pessoas que passam por isso. E eu acredito que o Escola foi muito feliz nessa fala, né? Não desistam. Depois da tempestade sempre vem sol e tendo a rede de apoio, né? Tendo, né, os médicos, né? Tendo tudo que você precisa ali para passar por isso, vai ser um período difícil, mas vai passar. Muito bem. Jandir, que temos? Bom, diante de tudo isso, o Escola já passou pela prosa, né? Então a gente já vem comentando, assim, a gente já ouviu bastante de todo esse processo que ele passou, né? O Guto, para mim é uma novidade tudo isso que ele passou, e por ser um jovem, né? Isso toca bastante na gente e imagino que também na família toda. E essa superação e tu dizer que realmente não tem a cara do câncer, e realmente a gente não vê, e muito menos no Escola também, né? Por mais que tenha ficado com uma sequela que tirou, em partes, o dom maior que ele tem para o profissionalismo, continua com a memória muito ativa e com o poder da escrita, né? E isso não vai tirar, isso com certeza ele vai levar para frente, vai cada vez aprimorar mais. Mas para vocês dois, passado por tudo isso, cada um numa etapa diferente, né? Um está passando ainda, o outro já praticamente já está vencendo já o câncer, como propriamente diz. O que vocês têm ainda de vencer nesse período ainda, cada um na sua etapa? Um ainda vivendo ainda isso tendo muito vivo ainda no seu dia a dia, e o outro, o Escola, já prospectando algo além ali para o futuro aí. O que vocês têm de vivo ainda referente ao câncer e aquilo que vocês ainda têm para vencer? Eu, nada. Aliás, o Peter Nessa, todo mundo conhece o Peter aí, narrador, meu amigo. Ele é amigo também do meu médico, meu Pedro Arthur Pereira Filho. Daí ele disse, olha, ele veio para mim, gringo, conversei com o teu médico ontem, desse câncer não morre mais. Daquele jeitinho sutil dele, desse câncer não morre mais. Então, assim, ó, o que eu hoje estou assim, nossa,
Mas o que eu quero superar ainda preciso é minhas limitações, minhas frustrações. Eu tive neuropatia periférica, que é basicamente, não é estar, mas é basicamente para entender a incapacidade do cérebro de se comunicar com as pernas. Eu comecei com cadeira de rodas, andador e agora bem galado. E voz. Ainda preciso superar. Agora, o que é a fase agora? É tratar as sequelas. Mas dizem os médicos que eu vou recuperar. E muito importante que ele nunca perdeu o poder da comunicação. E tu tá comunicando super bem, tá? E a gente tá louco para te ouvir na rádio de novo. Tá? Ainda bem. É isso aí. Tá? Guto, e tu, todas as vezes que eu pego... esses dias eu abri um vídeo teu que você dizia assim... para quem não sabe, o Paulo Augusto, ele trabalha com venda de seguros, de consórcios, e ele faz assim... a mensagem do dia de hoje. Você tem que comprar um consórcio. Tinha que fazer uma propaganda então, hoje, continua, né? Aproveitar o pessoal aí, né? Na ativa aí, com muita... E eu querendo escutar a mensagem do dia dele lá. Quase fui lá na seguradora te comprar um consórcio com essa pegadinha. Então, a gente está aqui sentado com tantos alunos da Tempestade, que a gente olha aqui, que foram nossos pacientes, familiares de pacientes. Cada um de vocês sabe a tempestade que passou, sabe a bonança que vive agora, levam consigo as cicatrizes do câncer, né? E acho que temos, né, Fábio, como mensagem que a vida segue, a gente tem que superar-se sempre. Aqui nós temos um grande exemplo de superação. E aqui nós temos um exemplo de quem está sabendo encarar com muita serenidade, dentro da sua juventude, um problema devastador para muitas pessoas. Então, superem-se a cada dia. Sigam as suas vidas com esperança. Aqui está um exemplo de que o câncer pode ser um começo e não um fim. Né? E as lições que outros aqui passaram com os familiares. Acho que eu tenho o Jandir aqui também como um aluno da Tempestade, né, Jandir? Vocês foram dois parceiros, né, que estiveram junto, o doutor Guilherme, tinha visto ele aqui também, foi um parceiro, exato, ali está ele. Num momento extremamente difícil para mim, eu fui o aluno da Tempestade, mas enquanto familiar. Tive minha mãe, que foi acometida por um câncer de pulmão, em 3 meses, galopante, não teve o que fazer, mas nesse período todo a gente acaba sendo colocado diante de pessoas maravilhosas que têm um entendimento, e no meu caso eu nunca contestei Deus, achava que foi consequência de 40 anos de cigarro, então não tinha outra saída a não ser acontecer algo que aconteceu. Mas diante de tudo que aconteceu, o Dr. Aníbal, eu tive a felicidade de levar ele uma semana antes no meu canal, numa Prosacom, e eu fiz exatamente um corte de uma fala dele que eu quero trazer para vocês, que ele disse exatamente o seguinte, que muitas vezes o doutor, ele procura dar qualidade para o paciente para ele poder se despedir. Isso é qualidade. Isso é se despedir de um familiar, se despedir de um filho. E foi exatamente uma semana antes de acontecer o que aconteceu com a mãe. E eu tomei isso como também uma libertação para ela. Também o câncer, num estágio terminal, que não tem a volta, também é a cura. É a cura para os familiares. Eu tomei para mim, isso talvez cada um busque um entendimento nesse momento de dor, e o mais palatável possível, né? E para mim foi esse, que o grande significado é tu tentar, dos médicos nesse momento, quando não se vê mais a possibilidade da cura, é da qualidade. E eu tive essa qualidade junto com a mãe para ela poder se despedir de nós, se despedir dos netos, se despedir das filhas, dos amigos, e o que mais importa para nós é quando a gente está com a consciência tranquila daquilo que a gente fez de tudo para dar qualidade para ela. Eu, enquanto filho,
os amigos enquanto parente, os médicos enquanto a medicina e Deus enquanto nos propiciar que a gente tivesse qualidade mental e espiritual para poder sair disso tudo, dessa tempestade, sorrindo, infelizmente, com a perca da mãe. Mas foi isso, e esse relato eu gostaria de deixar aqui com vocês. E agradecer mais uma vez, Daniel e Aníbal e Fábio, por essa possibilidade, Daniel e Guto, por estar aqui com vocês, compartilhando com todos os alunos da Tempestade um pouco disso tudo. Obrigado. Muito bem, gente. Então, a gente vai... Uma conversa ótima. Se a gente pudesse, a gente seguia a tarde toda aqui, né? Seguiam mais horas, mas a gente também não quer poluir o nosso programa com tanta informação e talvez tenhamos outras conversas. Nós teremos aqui mais um Simple Talk, mitos e verdades sobre câncer de mama, no dia 18, também transmitido ao vivo, com a participação de 3 de nossas pacientes que vão trocar aqui as suas experiências em suas jornadas. Guto, tuas considerações finais, tua mensagem final aí para todos que estão nos ouvindo. Gostaria de agradecer, Aníbal, pelo convite, a Laís também, que sempre me convida, não sei o dia que ela está aqui, mas muito obrigado, né? Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Agradecer o Daniel pelo carinho, né? Eu já era fã do Daniel, sou mais fã ainda agora. E a mensagem que eu queria deixar seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Com certeza a gente pode fazer diferença. Eu quero deixar uma mensagem aqui de superação. Quando eu estava no hospital, eu pensava assim, se o soldado Napoleão venceu batalhas em Teatro da Neve, por que o escola não podia vencer a batalha dele? A minha batalha foi dura. Mas também, outra coisa, aproveite melhor, tenham mais cuidado com a saúde, se preocupem mais, não sejam paranoicos, não precisa, só façam exames. O câncer não é visível, é algo que pode te cometer. E façam exames de prevenção e dê importância para a saúde. É isso. Obrigado, Daniel. Com isso, então, quero agradecer aqui a presença de todos em mais esse Simple Talk, dizendo que a nossa rede de solidariedade só aumenta. Momentos como esse enchem a gente de esperança de que nós podemos, no futuro, lidar melhor com essa doença, vencer cada vez mais a doença com novos tratamentos. Eu sou um pesquisador e acredito muito nisso, que com ciência, com seriedade e sempre com determinação, não trabalhando tanto, né, Daniel? Fica aqui também um conselho de vida. A gente vai conseguir fazer com que cada vez mais a gente consiga vencer essa doença, controlá-la e ter cada vez mais pacientes curados, como os exemplos que a gente tem aqui. Então, obrigado pela presença de todos e até o nosso próximo Simple Talk. Muito bem, esse foi mais um Simple Talk, hoje uma prosa com... né? É o nosso programa aqui do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica, hoje ao vivo aqui da casa do IOI na ExpoFest. E a mensagem final é um aluno da Tempestade, de Daniel Escola. Comprem o livro, compartilhem essa história, saibam dessa história e levem as lições a quem vocês amam. E a vocês também, é claro, né? Agradecendo muitíssimo, Daniel, por ter viajado de Porto Alegre aqui 5 horas e meia, né, para nos prestigiar, para poder abrilhantar os nossos pacientes, ex-pacientes e toda a nossa rede de apoio. Né? Guto, muito obrigado, cara, pelo teu exemplo, pela tua força, pelo teu brilhantismo. Continue sempre assim. Você inspira nós todos também. Fábio, meu grande companheiro de trajetória aí, de vida, a quem eu devo tudo. Eu devo ser oncologista, eu devo ser cientista e muito da pessoa que eu sou ao aprendizado que eu tenho com esse cara aqui. Jandir, muito obrigado.
esse dia que saiu de uma prosa com Daniel Escola e a gente tocou no assunto. Tu falou que queria conhecer a Expofest também, que queria conhecer Ijuí pelo teu amigo Davi Coimbra, que falava de Ijuí, né? Tem um outro amigo meu aqui, o Lourenço Conegato. Lorenzo Conegato, né, que não pôde estar hoje aqui, que queria te dar um abraço. O Lourenço era uma inspiração para mim. Quando estava no hospital, veio uma fisioterapeuta me atender. Ele disse, olha os vídeos, cara. Eram vídeos do Lourenço. Sim, eu atendo ele. O Lourenço tem lá na rede social dele a história de superação, que ele teve uma doença oncológica também muito severa e passou por um tratamento, superou, se recuperou e hoje está aí trabalhando a mil. O Lourenço é um arquiteto aqui de Juí, marido da doutora Sheila Eickhoff, que é nossa colega hematologista, né? Um grande abraço para o Lourenço, que infelizmente ele está com um problema de saúde na família dele, não pôde comparecer hoje aqui para te dar esse abraço. Pessoal, uma boa tarde a todos, muito obrigado por todos que nos acompanharam aqui. Venham adquirir o livro do Daniel e venham ajudar a APECAM fazendo doações também. Nós vamos seguir com uma programação bem extensa durante toda a Expofest, que teremos eventos diários aqui com educação e saúde, trazendo informação de qualidade e confiável para você. Esse foi, então, mais um Simple Talk, uma prosa e uma conversa muito boa aqui com o professor e com o aluno da Tempestade.